Olá, bem-vindos ao podcast Família CPE. Eu chamo Maria Inês Costa, sou responsável de recursos humanos da CPE Clínicas. Hoje tenho comigo a doutora Joana Neves, médica dentista com especialidade em periodontologia. Joana, o que é a doença periodontal? Boa tarde. A doença periodontal, tal como o nome indica, é a doença do periodonto. E o que é o periodonto? São todas as estruturas que suportam o dente na cavidade oral, nomeadamente a gengiva, o osso e o ligamento periodontal, que vai unir o dente ao osso. A doença periodontal pode-se dividir aqui em duas partes, a gengivite e a periodontite. A gengivite é uma doença ainda reversível, que afeta apenas os tecidos gengivais e que se caracteriza pelo edema, pela inflamação da gengiva e é muito comum haver sangramento gengival. Já a periodontite é uma doença crónica, porque já há perda de suporte ósseo. Não só a gengiva está afetada, como também a estrutura óssea. Portanto, estamos aqui numa situação que já não tem reversibilidade, mas que podemos perfeitamente, numa fase inicial ou moderada, controlar e estabilizar a doença. Joana, na gengivite falámos do sangramento, que é uma coisa importante. Normalmente as pessoas acham que quando as gengivas sangram é para parar de escovar, que é um erro, certo? Exatamente. É um erro que nós em clínica abordamos muito e às vezes antes das pessoas nos fazerem essa questão ou nos falarem disso, nós já estamos a tentar elucidar os pacientes de que é uma ideia completamente errada. Porquê? Porque só vai exacerbar o problema, vai haver maior acumulação de placa bacteriana e toda a situação que já era crítica poderá ainda degradar-se mais. Portanto, é fundamental escovar corretamente quando há sangramento, utilizando escovas de cerdas suaves e com uma técnica correta, mas deixar de escovar não de todo. Isso é uma das coisas que nós dizemos no projeto escolar das crianças, é que se a gengiva sangra é porque está doente e precisa de ser massajada e que aquele sangramento, aquele sangue não é um bom sangue, ou seja, não é um sangue necessário para o organismo, para que eles continuem a escovar, mas a verdade é que os adultos fazem exatamente o mesmo erro. Os adultos têm que identificar o sangramento como um sinal de alerta. Sangra? Ok, então está na hora de ir ao dentista, nomeadamente aqui à especialidade de periodontologia. Quais são as consequências de uma má condição periodontal na saúde sistémica? Bom, está estudado e tem-se vindo a aprofundar cada vez mais aqui a influência da doença periodontal em determinadas patologias sistémicas, nomeadamente aqui nas doenças cardiovasculares, na diabetes mellitus, até na osteoporose, doenças cardiovasculares, e está provado ainda que pode conduzir a partos prematuros e bebés de baixo peso, porque as bactérias da periodontite têm a capacidade de atravessar a placenta. Preocupante. É importante estar alerta, e os pacientes que estão diagnosticados e que sabem que têm a doença periodontal, e uma grávida ou alguém com uma patologia sistémica destas aqui referidas, que saiba que tem que controlar a doença para que não haja exacerbação nenhuma destas patologias sistémicas. A verdade também é que normalmente os colegas dentistas também nem sempre referenciam para o médico de pério em caso de periodontologia, portanto, um encaminhamento precoce também é essencial. Exatamente. O encaminhamento precoce é essencial para conseguirmos travar a doença numa fase inicial em que não estamos já a caminhar para a perda precoce dentária, não é? Que é o culminar aqui da doença periodontal. Quais são os fatores sistémicos com mais preponderação na evolução da doença periodontal? Bom, há aqui vários fatores, mas há assim dois grandes que eu gostaria de referir. Refiro-me aqui ao tabagismo. Porquê? Porque a nicotina, o monóxido de carbono
tem aqui a capacidade de provocar aqui alguma vasoconstrição e alterações na imunidade do paciente, o que faz com que as células de defesa acabem por não ter aqui a capacidade de atuar contra as bactérias da periodontite, que são bastante agressivas, não é? Portanto, toda a resposta imunitária do paciente fica aqui reduzida, e a periodontite como doença agressiva e que evolui de uma forma silenciosa nos pacientes fumadores acaba por evoluir, até porque um fumador não sangra, como nós estamos a falar aqui no sangramento e como sinal de alerta. Um fumador não sangra da mesma maneira, não é? Por causa da vasoconstrição. Então, muitas vezes nestes pacientes a doença está camuflada, mais difícil de tratar. Exatamente. E qual é o outro grande? O outro grande é a diabetes. A diabetes está mais que estudado que é uma doença que anda de mãos dadas com a periodontite. Completamente. Porque uma influencia a outra negativamente. Há vários estudos que assim o comprovam, e nós sabemos que num paciente que tenha aqui uma diabetes de início precoce e com um controle metabólico alterado, vai fazer com que a doença periodontal evolua muito mais rapidamente e de forma mais agressiva. Já pelo contrário, um paciente que tenha também uma diabetes, que tenha tido início precoce, mas que sempre tenha feito um controle metabólico adequado, para os mesmos níveis de higiene oral, a doença não tem a capacidade de evoluir tão rapidamente nem de ser tão agressiva. Elas são diretamente proporcionais, quanto mais elevamos uma, mais elevamos a outra. Exatamente. E na artrite reumatoide também. Também. Está provado que tudo o que são doenças de foro inflamatório estão associadas. Quais os sinais e sintomas que poderão evidenciar a existência da doença periodontal? Bom, acho que isto é uma questão bastante pertinente, porque é fundamental estar alerta para esses sinais e sintomas. Que o sangramento gengival, já falado e já referido, é o principal. Porquê? Porque acontece não só na periodontite, não é? Na doença crónica, como na gengivite. Portanto, um sangramento gengival nunca pode ser encarado como algo normal. É sempre ali o primeiro sinal de alerta. Tem que ir ao dentista, tem que ver o que é que se está a passar. Depois, o que é que também poderá acontecer, isto mais na periodontite, é a halitose. O paciente sentir que tem mau hálito. Não quer dizer que esteja... mal da boca. Exatamente. Não quer dizer que esteja associado diretamente à periodontite. Há muitas outras causas para haver uma halitose, nomeadamente a nível respiratório e a nível gástrico, mas... 90% vem da boca. Mas a periodontite é uma das causas mais comuns. Depois, também é comum haver aqui alguma sensibilidade dentária. Sensibilidade dentária é assim um termo um bocadinho mais genérico, porque pode ocorrer não só por periodontite, mas o que é que acontece na periodontite? Como há perda óssea, a gengiva está retraída, muitas vezes, porque acompanha o osso. Logo, as raízes dos dentes estão expostas e as raízes dos dentes não são revestidas por esmalte, não é? Porque há ali uma capinha protetora que inibe esse estímulo frio dos alimentos e das bebidas frias à polpa dentária. Portanto, como não temos essa proteção, à exposição radicular há um aumento de sensibilidade. Portanto, já estamos aqui a falar de vários fatores que as pessoas podem estar alerta. Sempre que vê um dente muito alongado, com a raiz exposta... Depois aí temos outro problema. As pessoas realmente que têm sensibilidade dentária são aquelas que têm que ter mais cuidado com a prevenção e com a higiene. Mas são aquelas que depois na consulta do médico dentista ou do higienista têm mais sensibilidade na higiene, e como é uma experiência menos agradável, é mais difícil de repetir, mas são aqueles que têm que ser mesmo certinhos nas consultas de higiene. Mas aí também temos o protocolo GBT que ajuda bastante. Sem dúvida. Aqui a terapia guiada por biofilme foi aqui uma evolução enorme nos últimos tempos. E eu posso falar a primeira pessoa, porque eu tenho periodontite
e não tem nada a ver a higiene feita com o GBT. É uma experiência muito mais, para além de tecnicamente muito mais eficaz, mas para nós pacientes é muito mais agradável, muito mais confortável. Exatamente. Logo, não faltamos às consultas seguintes. Ajuda muito tanto o paciente como o higienista oral e o periodontologista, porque através da colocação do revelador de placa bacteriana nós conseguimos exatamente identificar os sítios onde o paciente está com mais dificuldade na higienização. E o próprio paciente tem consciência disso, porque é diferente quando vocês dizem ou quando nós vemos vemos o espelho para a mão e o paciente, é ali que eu não estou a escovar bem, é ali que eu não estou a usar o escovilhão. E ali que entra a vossa parte educacional da consulta, que eu acho que é essencial. É essencial. Nesta área é essencial. É o que eu digo sempre a todos os meus pacientes. Na área da periodontologia isto não é um trabalho só meu. É um trabalho que é 50% meu e 50% seu. São uma dupla. Completamente. O vosso sucesso está dependente da prática do paciente em casa. Exato, completamente. Estamos aqui de mãos dadas nesse sentido. Como é que é feito o diagnóstico e confirmação da doença? Bom, o diagnóstico da doença periodontal engloba aqui duas componentes, a parte clínica e a parte radiográfica. Relativamente à parte clínica, não nos basta olhar para a boca do paciente, apesar destes sinais que nós aqui falámos, mas são coisas que a pessoa também pode identificar em casa. Comporta, além da observação clínica, um exame detalhado. Esse exame detalhado chama-se periodontograma. E o que é que nós vamos fazer e o que é que nós vamos avaliar com esse exame? Nós vamos identificar todas as superfícies dentárias com placa bacteriana, todas as superfícies dentárias que têm sangramento gengival, vamos identificar a presença de mobilidade dentária, medir as recessões gengivais e vamos identificar aqui uma coisa muito importante, que é a profundidade de sondagem. Agora, o que é isto, a profundidade de sondagem? A profundidade de sondagem, de uma forma simples, é o espaço entre a superfície da gengiva, a parte de fora da gengiva que nós todos vemos, e o fundo da gengiva, que é ali perto da zona onde começa o osso. Isso tem um valor padrão de saúde gengival ou de doença periodontal controlada. Porque um paciente com doença periodontal também pode ter uma profundidade de sondagem as ditas bolsas. Normal. Exatamente. Então, nós vamos medir dente a dente e superfície a superfície toda a profundidade de sondagem. Portanto, o conjunto de todos estes parâmetros que nós falámos vai-nos ajudar, juntamente com a avaliação radiográfica, a definir aqui um plano de tratamento para o paciente através do diagnóstico efetuado. Porque nem a parte clínica é suficiente, nem a radiográfica, porque a radiográfica, nós podemos perfeitamente olhar para uma radiografia panorâmica ou para radiografias intraorais e dizer, muito bem, temos aqui perda óssea. Este é um doente periodontal, mas pode ser um doente periodontal que esteja controlado. Portanto, o exame clínico, nomeadamente aqui o periodontograma, é fundamental para a confirmação. Exatamente. E de que modo é que se estabiliza a doença periodontal? Bom, a doença periodontal, ela pode ser estabilizada de duas maneiras. Pelo um tratamento não cirúrgico, é o que nós chamamos de tratamento básico, e por um tratamento cirúrgico. Quando é mais sério. Claro. Portanto, nós nunca avançamos para um tratamento cirúrgico, mesmo que o paciente tenha indicação para isso, que nós no diagnóstico observemos que o paciente é um caso cirúrgico, ou que tem zonas da boca que são cirúrgicas, sem antes fazer o tratamento básico. Porquê? Porque é esse tratamento que nos vai permitir desinflamar os tecidos para depois poder atuar de uma forma mais profunda. Por outro lado, temos aqui situações em que nós, no diagnóstico, conseguimos até dar aqui logo um bom prognóstico aqui ao paciente, que o seu caso não é um caso severo, é um caso ligeiro, a moderado, que à partida nós conseguimos resolver com o tratamento básico, o tratamento não cirúrgico. Os pacientes ficam logo todos contentes, mas claro que... Se eu falar em cirurgia periodontal, dá receio. Exatamente, é verdade. Até também fazemos um bicho mais de 7 cabeças do que aquilo realmente é. Exato. Acaba por ser, muitas vezes eu explico aos pacientes, acaba por ser uma coisa mais minuciosa, às vezes é um bocadinho mais demorada, mas mais menos incomodativa que uma extração dentária, porque não há aquela força, não há aquela pressão que se sente às vezes numa extração de um siso, por exemplo. Eu sei porque eu já fiz.
Não é. Acaba por haver uma recuperação relativamente simples, é uma recuperação cirúrgica, mas relativamente simples. Muitas vezes mais simples do que certas extrações dentárias. Portanto, mas a manutenção ou o tratamento é nas consultas com ensinamentos mais a nível da higiene oral? Sim, portanto, nós fazemos aqui, quando fazemos o nosso diagnóstico e avançamos para o tratamento, portanto, aqui a parte do tratamento básico consiste na remoção do tártaro supragengival, subgengival e na raspagem aqui das raízes dos dentes que estão infectadas e que têm sido aqui infectado para ser removido, não é? Portanto, conseguimos aí, a partir de uma melhoria, mas é sempre preciso que o paciente depois em casa, como já falámos, colabore e tenha um controle da placa bacteriana adequado para que, tanto num caso não cirúrgico, como num caso cirúrgico, se consiga um controle de placa bacteriana adequado para que a doença estabilize. E o que é que o paciente tem que fazer em casa, mais concretamente? Mais concretamente, bom, em casa é fundamental que haja uma escovagem adequada no mínimo 2 vezes ao dia, está bem? No mínimo 3. Exato, mas pelo menos, às vezes digo aos pacientes, eu prefiro que faça corretamente manhã e à noite do que faça assim à pressa 3 vezes ao dia. É fundamental a higiene dos espaços interdentários, fundamental. Ou com fio dentário, ou com escovilhão, com aquilo que for indicado, não é? Porque isso depende um bocadinho de pessoa para pessoa. Há pessoas que têm indicação só para escovilhão, outras só para fio, outras indicação para um uso misto, não é? Das duas coisas. Nós, tanto os periodontologistas como os higienistas orais, acabam por dar essas indicações aos pacientes na consulta e é fundamental que eles as cumpram. Porquê? É uma coisa que eu digo muitas vezes aos pacientes. A escovagem dentária remove apenas 60% da placa bacteriana. Portanto, se não fizer o escovilhão ou o fio dentário, bem pode escovar 3 vezes ao dia, que há 40% das superfícies dentárias que nunca são limpas. Então, é fundamental. Exatamente. Depois, aqui nos pacientes com hábitos tabágicos, também é importante a sua redução ou eliminar. Estou sempre a tentar motivar os pacientes para deixarem de fumar, e os pacientes com doenças sistémicas, nomeadamente todas aquelas que nós já abordámos aqui, é fundamental que tenham a noção de que elas devem estar controladas para que não influenciem esta doença e que esta doença deve estar controlada para que não influencie as patologias que falámos, que nomeadamente o foro metabólico. Sendo uma doença crónica, de que modo é que o paciente pode contribuir para o controle da sua doença após o tratamento clínico? Bom, acaba por ser aqui uma conclusão a tudo isto que nós falámos. Portanto, é fundamental o paciente ter esse rigor na higiene oral, da forma que nós falámos, e haver um cumprimento regular das consultas conforme a indicação do periodontologista. O periodontologista, quando a doença periodontal está controlada, muitas vezes damos alta ao paciente, dizemos, agora segue com o seu higienista oral, de 4 em 4 meses, por norma de 6 em 6, acaba por ser aqui muito alargado para um doente periodontal, e vem ter comigo uma vez por ano, para nós fazermos aqui o tal periodontograma e vermos como é que as coisas estão. Portanto, é fundamental apostar no controle e, acima de tudo, na prevenção. Exatamente. Joana, muito obrigada pela partilha. Obrigada eu. Espero que tenha gostado. Se quiser consultar este ou outro dos nossos programas, reveja nas nossas redes, Spotify ou YouTube. Fico à espera de si no próximo programa. Obrigada.